Prontinho. Essa tem um enunciado gigante. Então, uma coisa que o INEP gosta, né, de contar uma história muito comprida e tal, e coisa e tal. Então vamos lá. Vamos lá, que vocês estão tudo cansados, eu também. Então vamos ler. Uma mulher de 77 anos, é idosa. É, a gente tem uma vibe de que eles estão gostando muito de gente idosa, né, Elizabeth? Ultimamente. Exatamente. É uma mulher idosa, é referenciada pela Unidade Básica de Saúde para um ambulatório de psiquiatria da atenção secundária, em razão da suspeita clínica de depressão. Ao ser atendida na unidade de psiquiatria, o especialista levanta a hipótese de um quadro de pseudodepressão devido às proeminentes queixas de transtornos de memória, de orientação temporal e visoespacial apresentadas pela paciente, que tem um histórico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença renal crônica em tratamento conservador. Ela relata também que vem experimentando um declínio progressivo de suas habilidades mentais nos últimos 2 anos e que no início tinha dificuldade de se lembrar de certas palavras e que posteriormente começou a não mais se recordar de rostos conhecidos, contudo, lembrava-se melhor de fatos antigos. O médico solicita, então, uma ressonância magnética de encéfalo, que revela um padrão compatível com atrofia hipocampal e de regiões corticais predominantemente posteriores. Foi realizado um PET scan. Os resultados revelam sinais compatíveis com depósitos beta-amiloide cerebrais. Considerando o caso clínico dessa paciente, faça o que se pede nos itens a seguir. Apresente a causa mais provável da síndrome demencial da paciente. Muito fácil. Qual é a resposta? Alzheimer. Alzheimer. Por quê? Bom, a primeira, um fato muito importante nesse caso clínico é que ele tem uma amnésia anterógrada, né? Ele lembra de coisas antigas, porém a paciente lembra de coisas antigas, porém coisas recentes já não lembra. E tem também a atrofia, né, hipocampal com depósito de beta-amiloide. Isso é bem forte do Alzheimer. Exatamente. Então, vamos lembrar o seguinte, que o amigo falou lindamente. Alzheimer é um diagnóstico clínico, tá certo? Ele tem que ter mais de um domínio cognitivo acometido, em um período longo de tempo de evolução, a amnésia anterógrada, então, todas essas coisas que essa paciente relatou são de diagnóstico de Alzheimer. E ele é caracterizado pelos depósitos de beta-amiloide e de emaranhados neurofibrilares no córtex, então, que causam essa atrofia hipocampal, tá bom? Então, tudo que ela apresenta ali é diagnóstico de Alzheimer. Não foi isso que a pergunta perguntou, só estou falando isso para a gente saber identificar dentro do enunciado o que está sendo perguntado, tá bom? Então, nome da doença crônica não transmissível que acomete a paciente e que predispõe à condição descrita. O que vocês responderiam? Então, vamos lá. Na verdade, essa pergunta foi tirada ipsiliteri do INEP, né?
E a paciente tem duas doenças crônicas não transmissíveis que são fatores de risco para Alzheimer. Fator de risco para Alzheimer são fatores de risco vasculares. Então, hipertensão, diabetes, tabagismo e dislipidemia são fatores de risco para Alzheimer. No caso, o INEP queria a resposta diabetes mellitus, que é um fator predisponente importante para Alzheimer, tá? Diabetes mellitus. E aí ele pede assim, outras três causas de demência. Agora eu quero que vocês falem, que a minha mente está cansada de mente já. Vamos pensar em outras causas de demência? O que que a gente pode pensar, gente? Ai, ninguém quer falar. Então a gente pode pensar em demência vascular, a gente pode pensar em demência de corpos de Levy, a gente pode pensar na demência do pugilista. A gente pode pensar em deficiência de vitamina B12. A gente pode pensar em neurosífilis. A gente pode pensar na doença de Creutzfeldt-Jakob. A gente pode pensar num monte de demência, pessoal. Um monte de causa de demência, não é verdade? Mas é bom sempre saber uns diagnósticos diferenciais aí. Cite o nome de dois fármacos aprovados para o tratamento dos transtornos cognitivos e funcionais apresentados por pacientes acometidos pela doença em questão. Eles não estão pedindo dose, eles não estão pedindo para dar prescrição, eles só querem o nome de dois fármacos. Eu lembro de quatro. Alguém se lembra de algum? Washington? Nada, gente. Ah, Agora, temos a donezepila, Donezepila. O que mais? galatamina, Donepezila, garoto. Donepezila. sim, Gal- donepezila, Galantamina. galantamina, foram os dois que... Memantina. Memantina. Que mais? Rivastigmina. Então, as quatro drogas aprovadas para o tratamento do Alzheimer são rivastigmina, donepezila, galantamina e memantina. Agora vamos olhar, todo mundo vamos olhar as respostas, que foi o padrão de resposta esperado pelo INEP, tá? Vamos lá. Uhum. A, B, C, D. A, doença de Alzheimer. Todos acertamos, lindos. Pontuamos. B, diabetes. Eu acho que cabia recurso. Cabia recurso. Porque hipertensão também é. Mas diabetes. Vamos supor que nós também acertamos. C. Aí tem, ó lá, tem várias coisas que eu falei, tem várias coisas que eu não falei, mas assim, o que não falta é hipótese para a gente escrever, né? Eu diria para vocês que algumas coisas não tem como não lembrar, né? Tipo, demência vascular, demência de corpúsculos de Levy, hidrocefalia normobárica boa, demência de Creutzfeldt-Jakob, assim, tem um monte de opção, mas a gente também acertaria, né? Porque eram três pontos, eram três hipóteses, a gente também matava essa aí. E D, próximo, Beth. Próximo. E D, donepezila, rivastigmina, galantamina e memantina. Entenderam como que eles perguntam? Eles perguntam fazendo uma construção, tá certo? A maioria dos casos é assim. Dúvidas?
E aí, pessoal, algumas dúvidas? Pode dormir agora, meu Deus. Muito bem.